meus amigos, minhas amigas do canal A Controvérsias. Eu sou José Adalberto, seu historiador e amigo, sempre trazendo assuntos relevantes para a nossa sociedade. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar em 3 tópicos, fazer um resumão da semana, notícias que muitas vezes não são veiculadas nas TVs abertas, porque elas têm compromissos com os seus patrocinadores e os governos de plantão. Enfim, trataremos nesse vídeo da crise política que está acontecendo na Nicarágua, uma das maiores crises políticas daquele país desde 1979, quando a Frente Sandinista de Libertação da Nicarágua, um grupo comunista que tomou o poder da antiga família Somoza, que era outra ditadura extremamente terrível, assassina, corrupta, tal e qual a ditadura comunista que está lá agora, que o país mergulhou numa onda de protestos, crises, enfim. A crise da Nicarágua, de fato, aprofundou-se muito recentemente, né? O atual presidente Daniel Ortega, que não é lá muita novidade, ele foi eleito em 1984, a primeira vez, repetiu o mandato e depois afastou-se por um período e voltou em 2006, onde estabeleceu definitivamente a ditadura comunista naquele país. Como é de praxe nos governos socialistas, ditos socialistas, comunistas, eles vêm com uma promessa de dias melhores. Aqui vocês lembram, foi o Sem Medo de Ser Feliz, né, em 1989, quando Luiz Inácio esteve candidato a primeira vez. E nos países socialistas não é diferente. Eles vêm com a promessa de igualitariedade, mudança, transformação social, esse papo furado que a gente está acostumado a ouvir. Na Nicarágua não foi diferente. Houve um período relativamente bom para o governo, né, e o povo da Nicarágua, porque eles tinham uma parceria com a então Venezuela, que naquela época ainda estava numa situação relativamente boa. Nós sabemos como é que está hoje a situação da Venezuela, pós o governo chavista e agora no governo do Maduro, né, onde milhares de pessoas fogem todos os dias para outros países, inclusive para o Brasil, vitimados pela fome, miséria, desemprego e outros benefícios que o socialismo nos oferece. Pois bem, a Nicarágua de Daniel Ortega, hoje, ele está presidente, vai até 2021, segundo ele, não vai renunciar. O povo pede a renúncia dele e da vice-presidente, que é a sua esposa, Rosário Murillo. Pois é, a vice-presidente é a esposa do Daniel Ortega, é a vice-presidente do país. Então, por aí você imagina como é que funciona esse sistema socialista. Os filhos do Daniel Ortega, para vocês terem uma ideia, são donos de todos os veículos de comunicação daquele país. Jornais impressos, rede de televisão, rádios, etc. Então eles têm o domínio da Suprema Corte, tal e qual aqui no Brasil, porque não podemos esquecer que o governo lulopetista nomeou 70% dos membros da Suprema Corte desse país. Lá na Nicarágua é igualzinho, ele tem o controle da Suprema Corte, tem o apoio de parte das Forças Armadas e, enfim, ele aparelhou o Estado, como fez o governo Lula aqui no Brasil. Basta nós virmos a última cena de um desembargador que foi nomeado pela presidente Dilma, né, na tentativa louca de soltar o Lula da PF. Pois bem, o fato é que a crise na Nicarágua aprofundou-se de forma muito extensa, a ponto de já estarem sido contabilizados 450 mortos de 18 de abril para cá. 450 pessoas já foram vítimas da ditadura do Daniel Ortega, né, da ditadura comunista, inclusive uma brasileira, Rainéia Gabriele de Lima. Ela tinha 30 anos, era pernambucana e cursava medicina na Universidade da Nicarágua, né? Foi assassinada cruelmente, fuzilada por um grupo muito similar aqui no Brasil aos Black Blocs,
Pois é, não esqueçamos que os black blocs tinham entrada privilegiada no Palácio do Planalto quando a presidente Dilma, né, ainda estava lá. E aqui os black blocs é apoiado pelo PSOL, que é uma ramificação do PT, e tem como candidato a presidente o Boulos, né, o invasor de prédios lá de São Paulo. Pois bem, voltando à crise da Nicarágua, em 1979, como eu falei, a Frente Sandinista de Libertação da Nicarágua derrubou a dinastia Somoza e apossou-se do poder, dando início a uma ditadura do proletariado, como é chamado as ditaduras comunistas, né? Eles não admitem que sejam ditaduras comunistas. A Nicarágua também faz parte do Foro de São Paulo. E o que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma organização de líderes socialistas que tinha por objetivo eleger essas figuras nos seus países, né, para criarem uma força comunista nas Américas Central e do Sul. Esse negócio já ia muito além. Pra você ter uma ideia, já estava na Argentina com a Cristina Kirchner, hoje processada e condenada por corrupção. No Uruguai com Pepe Mujica, né, o Pepe Mujica, muito amigo de Lula e de Dilma. No Equador tinha Rafael Correa, que está inclusive sendo processado e tem um mandato de prisão lá em seu país, né, por corrupção, lavagem de dinheiro. Tradição no modelo socialista. Basta nós virmos por que o Lula está preso nas dependências da PF do Paraná, por corrupção e lavagem de dinheiro, né? Aquela história que você já conhece. Pois bem, aí tem a Bolívia, do índio Evo Morales, que é um perseguidor de cristãos, né? Recentemente ele queria cessear o direito do credo na Bolívia, coisa que o Stalin fez muito bem na União Soviética. Todos nós que somos historiadores, e quem não conhece de história sabe como foi a ditadura stalinista, muito parecido com essa que está em vigência aí no Foro de São Paulo. E na Nicarágua, atualmente, essa tragédia, né, que já vai desencadeando 450 mortes, inclusive a da brasileira, e na Venezuela de Nicolás Maduro, que sucedeu Hugo Chávez, e que está verdadeiramente atolada. Essa semana a inflação lá chegou a 1000%. Pra você ter uma ideia, o negócio lá está terrível, e as pessoas estão fugindo da fome, da miséria, do desemprego, porque se há de convir que não dá para viver numa situação dessa. Esse é o fato, né, do cenário que estava a América do Sul e a América Central com o Foro de São Paulo. E na Nicarágua, além como eu falei anteriormente, os filhos do Ortega serem dono de toda a rede de comunicação do país, o cara já disse que não renuncia e vai até 2021 com sua ditadura. Na nossa segunda pauta, nós vamos falar de um grande camarada, inclusive é candidato a presidente da República. Ele devia ser do Talibã, né? Porque para falar esse monte de bobagens que ele fala, ele é suicida. Estou falando do Ciro Gomes. O Ciro Gomes recentemente deu mais uma patada, mais uma daquelas. Depois ele voltou à imprensa e disse: não disse isso, fui mal interpretado, essa coisa toda. Como sempre. Vou abrir um aspas para Ciro Gomes. Lula só tem chance de sair da cadeia se a gente, ou seja, Ciro Gomes, assumir o poder e organizar a carga. Ou seja, estando eleito o presidente, eu, Ciro Gomes, libertarei o presidiário Lula sem problema. Talvez isso foi uma barganha para ganhar aqueles votos dos fanáticos apaixonados pelo lulopetismo que não acreditam nele de jeito nenhum. Segunda, abre aspas de novo para Ciro Gomes, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. Ora, se isso não é uma ameaça velada ao Ministério Público, à Justiça, eu não sei o que dizer. O Ciro só esqueceu de lembrar que nós estamos no século XXI e que a caixinha do Ministério Público é a Constituição brasileira. Nós não estamos dispostos a eleger ditadores. Ele disse que não está candidato a ditador, mas parece que está, né? Vamos fazer aqui um retrospecto rapidinho das falas brilhantes do candidato Ciro Gomes. Abre aspas. Vamos sequestrar o Lula e levá-lo para a embaixada. Fecha aspas.
Vou receber a turma do Moro à bala. E mais recentemente chamou de fila da puta a promotora do Ministério Público que o indiciou por injúria racial. Essa injúria racial, do crime que ele está sendo imputado agora, deu-se por conta de uma entrevista que ele estava dando na Jovem Pan, e sem ser mencionado nenhum tipo de assunto referente a isso, ele chamou o vereador Fernando Holliday, do DEM, que é negro e homossexual, de São Paulo, de capitãozinho do mato. Aí o cara reagiu, entrou com processo, e a promotora, que ele não sabia que era uma promotora, pensava que era um promotor, foi chamada de filha da puta pelo Ciro Gomes. E é esse o cara que quer ser candidato, que está candidato a presidente da República. Um tirano, sabe, despreparado, um sujeito extremamente arrogante, e que o cearense já conhece. Provavelmente não irá votar nele, muitas pessoas de bem, né? Porque se falam mal do Jair Bolsonaro por conta de suas posturas, o Ciro é o extremo da coisa. Pois é isso. E no terceiro ponto, eu vou falar da novela que está aí há alguns dias já na mídia, que é a novela dos vices. Ainda não foi decidido nenhum vice de nenhuma chapa, porque simplesmente está tendo uma série de dificuldades. O deputado Jair Bolsonaro, domingo passado, realizou sua convenção e lá esteve a professora Janaína Pascoal, que foi convidada a ser vice na chapa do Bolsonaro. Acontece que a professora Janaína discorda de alguns pontos do deputado Jair Bolsonaro, como, por exemplo, cotas raciais, ela é a favor, ele é contra, né? E uma série de outras coisas. Inclusive ela falou para o público do Bolsonaro, fez uma crítica direta, daquela história de colocar todo mundo num quadrado e fazer com que todo mundo pense igual a nós. Ela está certa, não se pode fazer esse tipo de procedimento, porque, segundo ela, nós estaríamos fazendo um PT ao contrário, ou seja, mantendo todos numa cápsula, né, pensando igual a gente, e não é assim que funciona. A diversidade de pensamentos, ela existe até porque o país é de dimensões continentais. Depois da Janaína Pascoal, aí o Bolsonaro fez uma proposta de um futuro Ministério da Educação, caso ele seja eleito. Para ela deu nota 8.0 e disse que ela se saiu bem. Aí vieram outras sugestões, como o astronauta, o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço, né, o Marcos Pontes, que é um picareta, vivia recebendo dinheiro do governo Lula, e que eu espero que Jair Bolsonaro não o coloque na vice, porque seria um retrocesso, um atraso, e vai de encontro, né, de oposição ao discurso do Bolsonaro. Pois bem, e o outro candidato a vice foi o príncipe Luiz Orleans de Bragança, né, da família real brasileira, que se propõe, ou melhor, foi convidado, cotado para ser vice do Jair Bolsonaro. Está parecendo uma fábula, né, da Disney, né? É príncipe, é astronauta, é professor, enfim. Vamos para o PSDB. O PSDB essa semana tentou cooptar o filho do ex-vice-presidente de Lula, já falecido, José Alencar. O nome do cara é Josué Gomes. O cara descartou automaticamente, porque o cara é ligado à ala petista, é muito amigo da família Lula e provavelmente não foi aceito lá pela família dele. E o cara recusou imediatamente. Ninguém sabe quem é esse cara, mas ele é filho do José de Alencar, que foi 2 vezes vice-presidente com Luiz Inácio. Já foram citados também o nome da senadora Ana Amélia, da qual eu tenho muito respeito, uma proba senadora, uma excelente senadora, mas ela mesma já numa entrevista desmentiu, disse que não foi convidada para ser vice coisa nenhuma e provavelmente não será. E o ex-ministro da Educação, recentemente ministro, Mendonça Filho, que também foi cogitado para ser o vice-presidente na chapa de Geraldo Alckmin, que está aliado com o Centrão. O Centrão, diga-se de passagem, é uma quadrilha organizada, PP, PR, PTB, PRB da Igreja Universal. E uma série de outros partidecos de puro fisiologismo, né? Um bando de picaretas
e que estão aliados com Geraldo Alckmin. É isso. Então o Centrão que fechou com Geraldo Alckmin, tomara que fique lá mesmo, porque é um bando de picaretas que não estão a serviço do Brasil. Também foi lançado recentemente a candidatura do Boulos, né, do MTST, o criminoso que invade propriedades e vende, aluga lá em São Paulo. Essa é a prática do MTST lá em São Paulo e é comandada por esse Boulos, né? O Guilherme Boulos, que é um extrema esquerda, amigo de Lula, né? E que está candidato a presidente da República, tendo na vice, esse tem vice, é a Sônia Guajajara, é uma índia, né? Que está na chapa de Guilherme Boulos. Para fechar o nosso vídeo, eu queria fazer uma seguinte pergunta. Ontem e hoje está acontecendo no Rio de Janeiro, no Arco da Lapa, o festival Lula Livre. Parece piada, mas é um festival que estarão lá Caetano Veloso, Chico Buarque, alguns sambistas de renome, funk, funkeiro A, funkeiro B, Jojo Todinho e por aí vai. Com a proposta, aquele velho ritual de dizer que o Lula é o preso político e que não sei o que libertem o Lula, etc, 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 aquela baboseira de sempre. Será que eles vão falar dos assassinatos que estão acontecendo na Guatemala, na Nicarágua, perdão, da Raineia, que foi recentemente assassinada pela ditadura comunista da Nicarágua? Será que eles vão falar dos milhares de pessoas que estão fugindo da fome, do desemprego na Venezuela? Claro que não. Esses intelectuais, dito intelectuais, estão lá só para fazer fita e se darem bem num suposto governo do Lula. É claro que estarão lá Manuela Dávila, do PCdoB, Guilherme Boulos, esse que eu falei, do PSOL, candidato a presidente, Jacques Wagner, futuro poste do ex-presidente Lula, Fernando Haddad, o primeiro, segundo poste do ex-presidente Lula, ou seja, campanha eleitoral antecipada. Vai a minha pergunta ao TSE. Isso não é crime eleitoral? Não estão proibidos comícios, showmícios, etc.? E se eles estão usando esse palanque para fazer campanha, não estão cometendo crime? Responda quem é de direito. Nós voltamos no próximo vídeo para tratar de assuntos relevantes para a nossa sociedade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.